Olá pessoal, professor Odair. Vamos fazer um exercício de matrizes, de multiplicação de matrizes. Então aqui temos duas matrizes, A e B, e nós vamos fazer a multiplicação de A por B. Então vamos lá, vamos checar se é possível fazer essa multiplicação. Nós temos duas linhas na primeira e três colunas. E na B, na matriz B, nós temos três linhas. Então, o número de colunas é igual ao número de linhas da segunda. Então, é possível. Vamos fazer, então, essa multiplicação. A vezes B, então, vai ser igual a... Vamos lá. Primeira linha, primeira coluna. 3 vezes 1, 3, mais 2 vezes 2, 4, mais 1 vezes 4, 4. Terminando a primeira linha. Primeira linha, segunda coluna. 3 vezes 0, 0. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 5, 5. Depois, embaixo, nós vamos ficar com segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Menos 1 vezes 1, menos 1. 0 vezes 2, 0. E 2 vezes 4, 8. E aí, na segunda linha, segunda coluna, menos 1 vezes 0, 0. 0 vezes 3, 0. E 2 vezes 5, 10. Então, A vezes B é igual a 3 mais 4, 7. 7 mais 4, 11. 0 mais 6, 6. 6 mais 5, 11. Menos 1 mais 8, 7. 0, 10. Está aqui, A vezes B, então, é uma matriz quadrada de segunda ordem, 11, 11, 7, 10. Então, vamos fazer B vezes A. É possível fazer B vezes A? Vamos verificar. Na multiplicação, eu tenho o número de colunas de B é igual ao número de linhas de A. Então, é possível. Então, eu vou fazer B vezes A. Então, eu vou fazer a linha, essa primeira linha, pela primeira coluna. Vamos lá? Vamos fazer B vezes A, então? 1 vezes 3, 3. 0 vezes menos 1, 0. Então, primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. 2 vezes 1, 2. 0 vezes 0, 0. Depois, primeira linha, terceira coluna. 1 vezes 1, 1. 0 vezes 2, 0. Depois, pessoal, segunda linha, primeira coluna. 2 vezes 3, 6. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, 2 vezes menos 1. Desculpa. Segunda linha, primeira coluna.
2 vezes 3, 6. 3 vezes menos 1, menos 3. Depois, segunda linha, segunda coluna. É o elemento que vai estar aqui. Então, é 2 vezes 2, 4. 3 vezes 0, 0. Depois, segunda linha, terceira coluna. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 2, 6. E por último, a última linha vai ser a terceira linha pela primeira coluna. 4 vezes 3, 12. Mais, no caso, menos 5 vezes 1, 5. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 5 vezes 2, 10. Então, B vezes A vai ser igual. Três mais 0, 3. 2 mais 0, 2. 1 mais 0, 1. 6 menos 3, 3. 4 mais 0, 4. 2 mais 6, 8. 12 menos 5, 7. 8 mais 0, 8. 4 mais 10, 14. Feito. A vezes B e B vezes A. Ok? Nota o seguinte, pessoal. Na primeira, eu estou multiplicando uma matriz A, que ela tem 2 linhas por 3 colunas, vezes a matriz B, que tem 3 linhas por 2 colunas. Veja, número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas de B. Como resultado, eu tenho um produto AB de 2 por 2. Correto? Esse caso aqui, olha, pessoal, eu tenho uma matriz B, que é de 3 por 2, tá? Vezes A, que é uma matriz de 2 por 3, que vai dar, nota bem, pessoal, olha, o número de colunas de B é igual ao número de linhas de A. E como resultado, nós vamos ter uma matriz de 3 por 3. Então, a matriz BA será 3 por 3, como de fato. Está aqui, ó. Então, nós temos que quando eu tenho matriz de A por B, de A vezes B, eu tenho que ter o número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas de B. Não necessariamente ou sempre vai ocorrer a possibilidade de ocorrência ou de existência de A vezes B e de B vezes A. Esse caso ocorreu porque nós temos 3 vezes 2 vezes 3 e 3 por 2. 2 por 3 e 3 por 2. Então aqui, mesmo que você troque, vai ocorrer a possibilidade. Mas se fosse um outro número de linhas ou outro número de colunas, se aqui fosse 5, o resultado aqui seria uma matriz de 2 por 5, né? E não poderia ocorrer B vezes A. Só pode ocorrer B vezes A nessa condição aí, onde eu tenho os mesmos números, o mesmo número de linhas e colunas, ao contrário na outra. Perfeito, pessoal? Tudo claro na multiplicação de
de matrizes, aguarde que temos mais exercícios.